Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre alguns conceitos da morfologia, no caso sobre substantivos e adjetivos. Os tipos que tem, como eles funcionam, como a gente identifica. Primeiro eu queria explicar o que é um substantivo. O substantivo basicamente dá nome às coisas, então pode ser tanto coisas imateriais quanto materiais, tanto a pessoas quanto a objetos, quanto a lugares. Tudo isso que a gente dá nomes é chamado de substantivo. Dentro dos substantivos, nós temos várias classificações. A primeira delas para a gente diferenciar é substantivo comum e substantivo próprio. Substantivo comum é uma almofada, é um mapa, é uma parede, é um cabelo. Isso é tudo um substantivo comum. Já o substantivo próprio, ele, como diz o nome, ele é próprio. Então não é uma coisa qualquer, como um objeto, como uma comida, enfim. Se você diz Marcela, Marcela é um substantivo próprio, é um nome próprio. Sobrenomes, nomes, lugares, países, cidades. Uma coisa que eu gosto de botar em mente é a seguinte: se é um substantivo próprio, ele tem que se destacar. Por isso que a gente coloca a letra maiúscula. Por exemplo, você, fora da internet, lógico, quando você vai escrever algum texto, você precisa ser um pouco mais formal, você precisa marcar as letras maiúsculas. Os nomes próprios sempre vão estar em letras maiúsculas. Você nunca vai falar Brasil com letra minúscula, você nunca vai falar o nome do seu chefe com letra minúscula, e por aí vai. Então, esses nomes específicos, esses nomes marcados, eles são os substantivos próprios. Nós também temos o substantivo simples e o composto. Simples, diz o nome, é um só. E como assim um só? É uma palavra só, ou melhor, um radical só. Por que essa diferença? Assim como a gente tem comum e próprio, temos o simples e o composto. O composto, a ideia dele é ter dois ou mais radicais dentro dele. Então pode ser uma palavra só com dois radicais. E o que é um radical? Radical é o nome que a gente dá quando a palavra não pode mais se dividir. É a última forma que a palavra consegue estar. Então, por exemplo, quando a gente diz que girassol é um substantivo composto, é porque tem dois radicais, gira e sol. Então, mesmo sendo uma palavra só, tem dois radicais. Ou, por exemplo, guarda-chuva, são dois radicais também, guarda e chuva. Porém, se você fala só lâmpada, você não tem como dividir lâmpada em mais de um radical. Então, é uma palavra só, portanto, um substantivo simples. Talvez agora a divisão mais polêmica do português é entre substantivo concreto e abstrato. Na escola, a gente aprende, pelo menos foi o jeito que eu aprendi, que o substantivo abstrato é tudo aquilo que a gente não pode tocar, é algo fora da nossa vista, do nosso tato. E eu vou mostrar como isso é controverso. Por quê? Quando a gente fala que ar é um substantivo concreto, dá aquela confusão, né? A gente não consegue pegar o ar, a gente não vê o ar. Então, por que aquilo não é abstrato? Porque outra característica do substantivo concreto, uma característica para diferenciar na verdade, é que o ar não depende de nada para existir. Ele depende dele mesmo, ele não depende de outra palavra, de outra característica. Então, por isso que a gente fala que ar é concreto. A gente pode não ver, a gente pode não sentir, a gente pode não cheirar, mas o ar tá ali. Ele não depende de mais nada para existir e ele existe. Já o substantivo abstrato, ele precisa de alguma coisa para existir. Por exemplo, quando você tem alguma ação, essa ação, ela deriva de um verbo. Então, se não existisse um verbo, essa ação não existiria também. Ou, por exemplo, sentimento. Alguém precisa sentir aquilo para ele se concretizar. E por fim, nós temos o substantivo primitivo e derivado. Primitivo significa que ele veio primeiro, não tem nada antes. Como assim? É basicamente um substantivo que não vem de outros. Ele é o primeiro. Por exemplo, folha. Você consegue pensar em alguma coisa que precede folha? Existe algum outro substantivo, algum outro verbo que fez folha acontecer? Não. A mesma coisa com árvore, a mesma coisa com estátua. Tudo isso são substantivos primitivos, nada veio antes. A partir desses
substantivos podem ser criados outros, mas nunca nada antes deles. Já o substantivo derivado, ele necessariamente deriva de algo. Então, pode vir de um verbo. Corrida também pode ser um substantivo derivado, porque ele vem de correr. Trabalho vem de trabalhar, mas não é só essa relação de verbo e substantivo. Se eu digo mulherzona, por exemplo, é uma mulher com uma derivação que quer dizer que ela é uma mulher grande, que é esse zona. E para isso a gente tem que entender que os substantivos têm flexões também. Ou seja, eles têm gênero, eles têm número, eles têm grau. Então vamos lá. No caso de mulherzona, um substantivo derivado que tem as flexões de gênero feminino, por causa do zona é aumentativo, esse é o grau, e número é singular, porque é apenas uma mulher. Mas voltando à derivação. Como a gente pode ter certeza que um substantivo é derivado? O substantivo derivado parte de um substantivo primitivo. Então, por exemplo, o substantivo primitivo sol, ele gera algumas palavras. Por exemplo, insolação, ensolarado. Esses dois substantivos que eu citei são substantivos derivados do substantivo primitivo sol. Ou seja, a palavra sol dá origem a outras palavras que tem o sol ali no meio, tem aquele radical, que é a menor forma de uma palavra. Já o adjetivo é muito mais simples que o substantivo, não tem todas essas classificações. O máximo que vai acontecer com o adjetivo é você identificar se tem grau, se tem número, se tem gênero. Isso é o máximo que você vai identificar num adjetivo. Porém, ele tem uma característica só, que é o que você vai identificar na hora de separar o que é um substantivo e o que é um adjetivo. O adjetivo sempre vai dar alguma característica à palavra. Então, pode ser um defeito, pode ser uma qualidade, pode ser uma crítica. Se você diz bonito, é um adjetivo. Se você diz melhor, é um adjetivo. Se você diz estranho, é um adjetivo. Tudo isso está caracterizando algo ou alguém. Você está dando uma característica baseada na sua opinião, claro, é algo subjetivo, mas que não é o nome daquilo. Uma pessoa, se você chama a pessoa de bonita, o nome dela não é bonita, você não fala a bonita. Bonita é uma qualidade da pessoa de quem você está falando, mas você não pode caracterizar essa pessoa como bonita apenas, você tem que se referir a alguém. Ser a característica de alguém esse bonita. Não pode ser nunca só o bonita, só o estranho, só o cheiroso. Tem que estar sempre acompanhado do quê? De um substantivo. Quando eu digo a menina bonita, menina é um substantivo. O bonita está caracterizando essa menina, esse substantivo comum ou simples, porque o substantivo pode ter mais de uma característica, mais de uma classificação. E é isso, o adjetivo sempre vai estar acompanhado de um substantivo, nunca vai estar ele sozinho, ao contrário do substantivo, que pode e deve, às vezes, em algumas situações, estar sozinho. Essa aula foi mais para introduzir esses termos, para relembrar, porque não é algo que cai no vestibular, assim, uma questão... A palavra tal é um substantivo, aí tem A, abstrato, B, derivado, e assim vai. Não é assim que funciona no vestibular, não é assim que funciona na vida prática. São termos comuns a nós, mas que podem ser confundidos, e às vezes um enunciado não é muito explícito. Por exemplo, num enunciado ele pode falar a palavra uma vez e depois falar esse substantivo. Se você não sabe muito bem qual que é a noção do substantivo, fica um pouco difícil de identificar o que ele estava falando. Por isso que é bom só dar uma relembrada, uma revisada, mas não é nada com que vocês devam se preocupar, algo que vocês fiquem, ai meu Deus, esqueci qual é o conceito de substantivo abstrato, e agora? E se eu confundir, colocar ar? Não é nada que vai cair muito direto desse jeito. É mais uma questão geral pra gente ir relembrando e pensando, porque, como eu disse, português é tudo que a gente tá vendo na vida prática. Então, quem sabe, assim, você não precise... Meio difícil, mas de qualquer forma, se você precisar identificar um substantivo em algum lugar, nem tô falando de testes, de provas, de vestibulares, às vezes você vai precisar fazer isso, e é como se as noções de morfologia fossem a adição e subtração da matemática. Você não vai... Às vezes você vai ser um engenheiro, por exemplo, você não vai ficar só fazendo conta de mais, geralmente você vai usar alguma função, alguma fórmula, mas a fórmula sempre vai estar pautada nessas 4 operações básicas. Assim como, por exemplo, para sintaxe, que é algo que eu vou falar mais para frente, a gente precisa ter a noção do que é um substantivo, do que é um adjetivo,
para poder fazer coisas mais complexas, para fazer análises mais complexas do português. Então, é só isso mesmo. A aula vai ser bem simples. Na próxima aula eu vou falar sobre pronomes, que já são mais chatinhos. E eu só vou falar dessas 3 categorias da morfologia, porque eu acredito que são as mais importantes e as mais relevantes para o estudo da sintaxe, que é o que a gente vai ver depois. É isso, então. Até semana que vem. Espero que tenham gostado.